E aí, tudo bem? Você está no Tecnorama, a teoria dos heróis. Caramba, que saudade de falar isso por aqui. E vocês, como estão? Tudo bem por aí? O Tecnorama deu uma pausa forçada devido aos trabalhos externos deste cara aqui, porque sabe como é, meu trabalho real é a minha vida e o canal é um presente que eu dou para vocês, fãs da Marvel assim como eu, sempre com uma visão totalmente diferente do que rola por aí. Mas agora eu tô de volta para botar essa casa aqui em ordem. Muito pra gente discutir, a gente vai começar a falar sobre o último filme do MCU no ano, Homem-Aranha Longe de Casa. É por isso que tá rolando esta sirene aqui. Spoilers à frente, se você ainda não viu o filme, corre pro cinema. Então, bora! Bom, de cara, vamos lá. Este roteiro do Miranha 2 é sem dúvida um dos mais inteligentes dos últimos tempos do MCU. Eu tô falando sério. E ainda conta com uma edição bem dinâmica, ágil e bem redondinha. É um daqueles filmes que você sai do cinema já com vontade de ver novamente. Nessas primeiras impressões eu vou focar nos pontos que mais me chamaram a atenção. E nisso não há como não citar uma palavra: legado. O legado é a perda de Tony, que já era evidente nos trailers, acontece de uma forma ainda maior no filme. E sim, pra mim, isso foi muito legal. Mas eu sei, muita gente não gostou disso. Muitos acharam que, na verdade, o Peter continua sendo coadjuvante, tendo como arco principal ainda a vida de Tony, e ele acaba sendo uma muleta, e ainda tendo que lidar com problemas causados por ele pela sua dependência. Mas, sinceridade, eu não vejo por esse lado não. Eu até gosto um pouco dessa dependência que veio até aqui nos filmes, porque todas as participações de Peter até aqui sempre tiveram Tony como seu mentor, e muito disso também tem a ver com a relação de amizade e de carinho que ambos nutriam. Pensa bem, Peter morreu nos braços de Tony em Guerra Infinita. Depois, Tony morreu literalmente nos braços de Peter. Só que a gente não esperava que essa lembrança fosse tão marcante como acontece neste filme. Só que ela aconteceu. Desde o começo até o final, tudo se conecta, mas de uma forma que a gente nunca conseguiria prever. E é aí que está a graça de ser um fã do MCU. Ser enganado pela Marvel parece que já é algo normal nos filmes, mas a gente sempre acaba caindo. Porém, em algumas teorias a gente quase chega perto. Na análise dos trailers eu acreditava em duas coisas. A primeira, os elementais eram sim efeitos práticos e que poderiam conter até danos materiais e representar uma certa periculosidade. Já a segunda era de que Nick Fury poderia estar por trás disso tudo, e a gente sabe que nessa o Tecnorama errou feio, mas na primeira, bom, eu acho que a gente passou bem perto. E aí, entramos na genialidade do roteiro e também como ele consegue dar um tapa na nossa cara. Tudo tão escancarado que na hora que o Mistério revelou ser um dos criadores do Barf, eu pensei, meu, como eu fui burro. É claro, tá na cara. Bom, não tá tão claro assim, mas faltou aquele olhar apurado porque não era tão difícil de prever isso. Mesmo assim, é um choque e pra mim é um dos pontos altos do filme, porque você vê também o quanto de resquícios ainda há no MCU de tramas passadas, não só do Homem de Ferro, que podem ser usadas nos filmes futuros. Mas vamos pensar um pouco. Usar drones como projeção e ainda equipá-los com armamento é genial e terrivelmente possível nos dias de hoje. Sim, eu tô falando fora dos filmes, na nossa realidade. Envolve projection map, um pouco de tecnologia avançada dos hologramas 3D e drones que estão cada vez mais sobrevoando os céus. E não só isso, estão sendo programados para agirem em conjunto, e se você ainda não viu, procura aqui no YouTube porque tem alguns exemplos que são de pirar a cabeça. Então, falando em roteiro moderno e ágil e bem conectado com o que tá rolando por aí, aliar o Barf com drones armados e projetar vilões como o Mistério fez é algo muito digno de um roteiro que buscou a todo momento manter a gente preso na trama, e eu acho que pelo menos comigo eles conseguiram. Pra mim funcionou muito bem a cena de Peter lutando dentro da projeção, é muito legal. Só que não tão legal quanto as projeções que Mistério usa para quase matar o Peter, e foi literalmente atropelado por um trem. As projeções e como o Mistério manipula a mente do Aranha chegam a ser
chocantes, cenas muito bem trabalhadas, todas envolvendo um peso emocional, seja com MJ, Tony Stark ou Nick Fury, e Mysterio soube como destruir o psicológico dele. Só aí você já pode colocar Mysterio no hall dos vilões mais formidáveis do MCU, porque olha, sinceramente, que vilão incrível! Como ele tem a essência dos quadrinhos. Parece que ele foi literalmente tirado de lá. E Jake convence demais. Convenceu tanto que a gente quase caiu na onda da Terra 833 antes do filme. E pro Tecnorama ainda bem que não rolou. O multiverso existe, a gente já sabe disso. Mas é melhor deixar ele na aba do Doutor Estranho, não é? Ele já foi bem explicado por lá e já tem até uma pontinha dele também nas histórias do Homem-Formiga. Então eu acho que pelo menos com esses dois o multiverso já está em boas mãos. Se fosse realmente verdade a chegada de Mysterio e dos Elementais, digamos através de uma fenda espaço-tempo, por exemplo, teríamos sérios problemas com um fator, aonde a Marvel quer chegar com isso. Porque você sabe, muita gente já estava prevendo o Aranhaverso com os filmes anteriores, já estavam prevendo a saga do X-Men da Fox no MCU e mais algumas insanidades. Só eu sei o quanto eu estou aliviado por Mysterio ter enganado a todos nós. Que pesadelo eu vivi antes dessa estreia, tô falando sério. Bom, a atuação de todos está muito boa e não canso de falar que Tom Holland é o mais perfeito Aranha das telonas. Eu vejo entrega nele, não só atuando, mas também por trás das câmeras. Ele quer ser o Aranha, ele ama ser o Aranha. E isso é muito legal pra gente que é fã. Zendaya é sempre muito confortável no papel de MJ, lembrando que até agora ela é Michelle e nada de Mary Jane Watson por aqui. Então vamos com calma. Sobre o núcleo escolar, sem novidades por aqui. Achei muito mais do mesmo do primeiro filme e eu acho que no terceiro a gente vai acabar vendo muito pouco eles. Até porque, ao que tudo indica, neste terceiro filme, Peter vai realmente sair da aba de Tony Stark para todos aqueles que não veem a hora disso acontecer. A amostra disso está na primeira cena pós-créditos com John Jonah Jameson. Quem diria? Bom, quem iria imaginar que fosse Jonathan Kimball Simons, o mesmo Jameson da primeira trilogia do Aranha? Na hora que eu vi, meio que bugou minha cabeça. Agora fala, como não gostar dessa escolha e o principal, como não entender melhor o roteiro depois dessa cena pós-créditos? Então, parece poucos segundos, mas dá pra gente entender um pouquinho do futuro do Aranha. Peter com a identidade revelada, com toda a tecnologia Stark a seu dispor e tendo que lidar com alguém sem escrúpulos como Jameson, que adora um sensacionalismo. As peças começaram a encaixar para mim, pois esta é, com certeza, a mudança de maré na vida de Peter, o que faz a gente acreditar que no terceiro filme ele terá que lidar de uma vez por todas com a responsabilidade de agir sozinho e assim começar a amadurecer como homem, deixando para trás os dois filmes que, como a gente sabe, foi focado na adolescência dele. Então eu acho que essa mudança vai acontecer e eu tenho certeza que ele estará sozinho, pois ele precisa passar por isso. Talvez sem tanta ajuda de Rap, tirando da jogada outros heróis e também nomes como Nick Fury. Aliás, é a segunda cena pós-créditos que deixou todo mundo de queixo caído. Como assim? Bem, como todo mundo viu, é fácil enganar uma cópia de Nick Fury, mas não o próprio Nick Fury. E Talos caiu no conto do Mysterio e acabou dando uma mãozinha também, sem querer, para que a vida de Peter ficasse ainda mais complicada. Mas o que podemos levar em consideração dessa revelação é que desde a década de 90, Nick Fury manteve sim contato com os Skrulls, porque como a gente viu, Capitã Marvel foi embora com eles prometendo vingança e justiça contra a inteligência suprema Kree ao final do seu filme. Então, se a gente parar pra pensar, a tendência é ver Nick Fury e os Skrulls novamente no filme bem próximo da fase 4. Só que aí a gente tem um grande problema pra resolver. Não haveria sentido nenhum o filme da Capitã se passar nos dias atuais, uma vez que ela prometeu achar um novo lar para os Skrulls e principalmente confrontar a inteligência suprema Kree. Então vem cá, me diz, como a gente fica se o segundo filme dela também deve ser no passado?
passado? Bom, tema para mais um vídeo análise aqui do Tecnorama sobre a fase 4, fase essa que será conhecida no painel da Marvel na San Diego Comic Con, que acontece neste sábado, dia 20 de julho. Quer saber o horário? Então fica ligado. É às 9h15 da noite. Kevin Feige estará por lá para falar sobre o futuro do MCU e ele não vai estar sozinho não, só que até agora a gente nem faz ideia de quem pode aparecer. Mas enfim, fica tranquilo porque a gente vai falar sobre a San Diego Comic Con assim que todo o futuro da Marvel for revelado. E agora, para finalizar com o Aranha, se você ainda não viu, está perdendo um ótimo filme que abre um leque de opções pra gente teorizar como a Marvel vai seguir com ele, mesmo com a pressão da Sony para inserir Venom na sequência, e a gente sabe que nos bastidores essa briga tá muito feia. Mas enfim, o Aranha tem um acervo incrível de vilões e o mais provável é que Norman Osborn seja o cara da vez, até porque a gente precisa de um vilão desse tipo há muito tempo. E eu acho que vai rolar sim. Deixa aí nos comentários o que você achou do novo filme do Aranha e se é novo por aqui, se inscreva, ative as notificações porque o Tecnorama voltou. Eu fico por aqui, um abraço, até mais.